Fazendo esse vídeo aqui para comentar que aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer. A prisão injusta contra Jair Messias Bolsonaro acarretou muitas outras prisões, incluindo de alguns militares que ainda sabiam honrar as suas fardas. Ou seja, o Brasil está promovendo seus piores desgraçados criminosos, como o Lula, e está punindo os seus melhores homens, aqueles que enfrentaram a ditadura comunista com coragem, denodo e galhardia. Então hoje eu recebi a triste notícia de que o general Heleno, o almirante Garnier, o general Braga Neto, dentre outros, que são os últimos oficiais de alta patente que souberam honrar a farda, estão sendo presos simplesmente porque amaram demais o povo. Ao passo que os generais safados melancias de merda, que praticaram um crime de guerra contra o próprio povo, estão no bem bom. Estão recebendo suas regalias. Isso só vale na terra, tá bom? Vocês, melancias do inferno, não vão escapar da justiça do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Por isso que a Bíblia fala, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É sobre isso, tá? Você sabe o que é perfídia? Existem vários tipos de crimes de guerra. Quando você finge que vai se render ou negociar, mas acaba atacando o seu oponente que baixou a guarda porque achou que ia ser uma negociação, isso se chama perfídia. A perfídia não impede manobras diversionárias, fintas, que são manobras normais numa guerra, de enganar o inimigo a respeito das operações de combate. Mas se você finge que vai negociar e ataca, aí é um crime, é perfídia. Como eu já disse, fazer isso contra militares inimigos é crime. Fazer isso contra civis inimigos é crime. E fazer isso contra os próprios civis é o quê? É demoníaco. E não aconteceu a punição a esses pérfidos nojentos. O que aconteceu é que eles estão no bem bom. Agora, aqueles que tentaram defender a ordem, a pátria e, acima de tudo, o povo, estão sendo presos. Eu sempre falei, o almirante Garnier foi o último grande nome das Forças Armadas do Brasil. Ele está sendo preso. O general Braga Neto, eu tive o prazer uma vez de almoçar com ele. Conversei com o general Braga Neto, ele foi extremamente simpático, contou vários causos. Você vê que é uma pessoa honesta. Está sendo preso. O general Heleno, eu tinha lá minhas reservas com ele, mas também era uma pessoa bem intencionada. Está sendo preso. Então é aquilo que o professor Olavo de Carvalho falava. Se nós não punirmos os comunistas pelos crimes que eles realmente cometeram, nós vamos ser punidos pelos crimes que nós não cometemos. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte situação. Agora vai ter um monte de canalhas, bandidos, surfando na onda da prisão do Bolsonaro. Vai ter um monte de gente querendo substituir o Bolsonaro. Vai ter um monte de gente comemorando, sem falar que está comemorando, mas no fundo, felizes com esse descalabro, falando, oba, agora a minha turma, ou o meu partido, ou eu, nós vamos ser o novo nome da direita, nós vamos surfar na onda. E aí acontece uma coisa que eu, Paulo Cogos, defino como direita de conveniência. O Brasil está cheio de direitistas de conveniência que só são direitistas quando lhes interessa, mas que não têm coragem de arriscar as coisas por princípios bem fundamentados de direita. Isso tem a ver com aquela mentalidade do brasileiro que abandona o dever cívico. Tem um artigo muito bom num site chamado O Recolhedor que explica por que ao longo da história do Brasil, foi escrito pelo meu amigo Vladimir, explica por que ao longo da história do Brasil, o Brasil foi se afastando de Roma e se aproximando do paganismo. Então, a mentalidade dos pagãos que adoravam o Deus Trovão, Deus Tupã, era uma mentalidade tribal. E essa mentalidade tribal era muito relacionada aos humores, aos afetos, aos sentimentos. Então, a tribo se unia em torno de sentimentos, mas nunca ia para além do horizonte da própria tribo. Ao passo que a mentalidade romana era uma mentalidade de ordem imperial, de cumprir um dever cívico imperial que torna um país realmente poderoso. O Brasil é um país que acabou herdando de Roma uma corruptela dessa mentalidade de dever cívico.
herdou apenas a ideia de seguir a letra da lei. Não era para ser assim. O legalismo romano não era um legalismo positivado. O legalismo romano ele estava pautado pela ideia da virtude, pela ideia da glória imperial e pela ideia da salvação das almas. Porque eu já estou falando de uma Roma cristã. Então toda aquela ideia do cursus honorum romano, ela se traduz no empreendimento civilizacional português que chega aqui no Brasil e é manifesto principalmente nos jesuítas. E até a expulsão dos jesuítas, o Brasil ainda tinha, pelos jesuítas, uma conexão com Roma. Principalmente pelas ordens militares, como a Ordem da Cruz de Cristo, pelos jesuítas, né? E quando o Brasil perde isso, ele fica com duas coisas que poderiam ser boas se fossem harmonizadas, que é o sentimento, o afeto. O brasileiro é um povo caloroso, realmente. Isso tem coisas boas. Mas ele fica também com aquela ideia do legalismo romano que foi deturpada pelo cartorialismo de Pombal. Fica sendo aquela ideia de que não, temos que ir à letra da lei. Então o Brasil fica com duas bolas aqui, uma do sentimento gregário tribal e a outra da letra da lei, e as duas não se conversam. Então o Brasil é capaz de inventar as piores leis, aplicá-las para todo mundo menos para sua tribo, gerar conflito de uma tribo com outra e resolver isso com mais letra da lei. Nenhuma civilização se sustenta assim. E na política acontece esse problema da direita por conveniência justamente por causa dessa característica sociológica do Brasil. É a direita de conveniência sua e do seu grupinho que não consegue se juntar para um projeto nacional, para um projeto de bem comum. E quando alguém falava num projeto nacional era motivo de chacota. Quando o doutor Enéas falava, é preciso pensar os problemas nacionais. Ah, é a barba dele. Bobo. Em vez de prestar atenção nos argumentos, foi olhando para a barba do cara. Então, realmente, o Enéas, ele tinha um certo carisma, mas ele era um carisma caricato. Não era para ser. O Enéas era um dos sujeitos mais bem capacitados que já passou pelo Brasil. Mas as pessoas não enxergaram isso. Então precisava de uma figura que, primeiro, tivesse um carisma real. Segundo, fosse capaz de criar um ecossistema de direita que tornasse conveniente para todas as microesferas tribais da direita conveniente se juntar para um projeto nacional de direita. E quando surgiu essa figura, ela se chamou Jair Messias Bolsonaro. As pessoas tinham, antes do Bolsonaro, as pessoas tinham vergonha de se dizer de direita. Eu nunca tive esse problema, sou doidão mesmo, eu falo mesmo. Briguei com todo mundo. Mas as pessoas, em geral, tinham medo de falar que eram de direita, até que surgiu o Bolsonaro. E quando o Bolsonaro foi lá na Luciana Gimenez e foi lá no não sei aonde, ele falava as coisas que todo mundo pensava e ninguém tinha coragem de falar. Então, mesmo que você não concorde com tudo que o Bolsonaro falava, e eu não concordo com tudo, porque eu sou mais à direita que ele, mas ele deu voz à maioria silenciosa. Mesmo eu, que nunca tive esse problema, eu sempre falei a verdade mesmo, falei o que eu penso, brigava com um colega e tudo, o Bolsonaro, ao fazer com que a massa também se manifestasse, ele acabou me dando voz, mesmo que eu já tivesse coragem de falar. Mas eu falava e não tinha plateia, eu falava e não tinha ouvidos. O Bolsonaro criou não é que ele me deu voz, mas ele me deu ouvidos para ser ouvido, para minha voz ser ouvida. E de tantos outros direitistas. O Bolsonaro representa, portanto, um fenômeno da cultura política no Brasil, muito mais do que as ideias que ele defende ou dos erros táticos que ele cometeu. Por isso que eu digo, o antibolsonarismo é o refúgio dos canalhas. Porque nós não vencemos a esquerda. O Olavo de Carvalho falava, o Bolsonaro vai ser eleito, mas não vai governar. Porque ele não tem poder real. A esquerda aplicou a estratégia gramsciana de ocupação das instituições, não vai deixar o Bolsonaro governar e não deixou. Você tinha essa imprensa maldita, você tinha esse STF nojento, você tinha um bando de prevaricadores no Legislativo, um bando de melancias no alto comando das Forças Armadas,
Fora o aparelhamento dos conselhos tutelares, dos sindicatos, das repartições, da academia, dos artistinhas da Lei Rouanet. Então realmente ficava difícil para o Bolsonaro. Por quê? Porque rapidamente, à medida que as redes sociais foram sendo censuradas com a desculpa da ditadura sanitária, ai, não pode fake news médica, mimimi. Resultado, usaram a ditadura sanitária para controlar as redes sociais e impedir a verdade de ser dita em outros campos, além da medicina. Aí o que aconteceu? Aquela capacidade do Bolsonaro de tornar a direita mainstream foi arrefecendo. E a esquerda começou a dominar novamente a narrativa pela dominação e regulação covarde das mídias sociais e da imprensa. O que sobra? Sobra o ecossistema que o Bolsonaro criou. O Bolsonaro criou um ecossistema de redes de direita. Canais independentes, influenciadores independentes, portais de notícias independentes. Aí essa era a hora de falar, dane-se a imprensa regulada, dane-se a grande mídia. Nós precisamos ser bolsonaristas no sentido cultural. Nós precisamos ver qual é o efeito do bolsonarismo em termos de criar um ecossistema independente das oligarquias para poder continuar tendo voz. Mas as pessoas canalhas, a falsa direita, os centristas, os isentões, o MBL, que é a pior coisa que existe no Brasil, eles resolveram aproveitar para atacar o Bolsonaro e destruir, como consequência, o ecossistema de influência que o Bolsonaro tinha criado, a melhor coisa que ele tinha criado. E eu concordo com o Thiago Ribeiro, o Bolsonaro reviveu o povo brasileiro. Porque não era questão de ser bolsonarista no sentido estrito, de defender todas as ideias do Bolsonaro. Era questão, para além da política, era questão de um movimento sociológico chamado bolsonarismo, que consistia na rebelião contra aquilo que sempre foi o sistema. Aquele establishment cristalizado e apodrecido. O bolsonarismo lato sensu, como eu chamo. Esse movimento sociológico contra as oligarquias. Isso é muito interessante. A teoria mainstream é que existe no Brasil 3 tipos de direita, né? A direita liberal, liberdade econômica, a direita conservadora dos morais, costumes, né, evangélicos, católicos, e a direita nacionalista, militarista. E as 3 não conversavam. E isso ainda é uma análise superficial do que é a direita no Brasil. Existe a direita libertária, anarcocapitalista, como é o caso da minha direita. Dentro do libertarianismo anarcocapitalista existe a minha vertente, que é mais feudalista, católica. Existe pessoal que é menos religioso. Aí tem monarquias, né, de todos os matizes. Tem monarquista que quer a volta dos Orleans e Bragança. Tem monarquia que quer a volta dos foros, que eu acho bem mais interessante. Aí tem o pessoal que é mais nacionalista, estilo Enéas. Tem o pessoal mais conservador mainstream. Então, esse ecossistema de direita é uma direita que briga muito internamente. Porque busca verdade, não busca só a conveniência como é a esquerda. Então existem pessoas que buscam a verdade de várias formas dentro da direita e, logicamente, vão conflitar. Existe ainda o problema da conveniência, então são 2 fontes de cisânia dentro da direita. As discordâncias de conveniência e poder político, né, as discordâncias fisiológicas, e 2, as discordâncias da busca sincera pela verdade, em termos de teoria. Só que, no que tange a estratégia política, essa falta de coesão faz a direita perder força contra os nossos inimigos comuns. Isso é um grande problema. Justamente porque se você pega um sociólogo como Gaetano Mosca, ele vai falar: o grande problema é que as minorias de oligarcas com pendor ao poder tirânico são extremamente organizadas, ao passo que a maioria silenciosa de pessoas que defendem o bom senso são uma maioria desorganizada, dispersa. Isso é uma brilhante constatação de Gaetano Mosca. E o que o Bolsonaro fez? Sendo a figura mais popular da história da República do Brasil, não tem general, não tem presidente, não tem artista que tenha sido mais popular que o próprio Bolsonaro, em termos de capacidade de mobilização. O Bolsonaro conseguiu criar um movimento político que começasse no momentum popular. Ele conseguiu fazer com que as massas
se identificassem com a política. Isso significa que a política voltou a ser uma organização da sociedade e não das oligarquias. É por isso que a esquerda e o sistema odeiam tanto o Bolsonaro. Não é porque o Bolsonaro é mais à direita. Porque até aí, o establishment é capaz de criar uma oposição controlada. Mas essas elites malditas odeiam o Bolsonaro porque ele fez o povo se identificar com uma política que vem do povo, não das oligarquias. O Bolsonaro, de certa forma, estava caminhando para uma restauração da ideia clássica, aristotélico-otomista de política. A ideia de que a força está com as famílias brasileiras, não com as oligarquias. E aí começou a haver um contramovimento das forças residuais alienadas pelo sistema oligárquico, para usar os termos do Gaetano Mosca. A direita representa o pequeno empresário, o pequeno comerciante, o pequeno agricultor, a família, esses indivíduos e organizações virtuosas locais dispersas que dificilmente criam uma massa crítica numa democracia. Por isso que Erich von Lehden vai escrever que a direita só é viável quando ela adota um caráter próximo do povo. Aí, claro, a esquerda vai chamar isso de populismo, mas o populismo é exatamente o contrário. O populismo consiste na subversão do bom senso para criar ideologias capazes de mobilizar massas que se identificam com essas ideologias coletivamente. Já o que o von Lehden e eu defendemos não é o populismo, mas é o bom senso personalógico, aquilo que o indivíduo se identifica quando ele está na família, quando ele está no seu trabalho, propriedade privada, bons valores. É o contrário da subversão populista que tira a identidade do indivíduo e faz com que ele a projete numa ideologia coletiva. Então, justamente, a direita só vai ser viável quando há um dever cívico que consegue criar coesão entre as partes separadas, personalistas, dentro de um grande contramovimento anti-igualitário, anticoletivista, anti-oligárquico, capaz de romper o consenso ideológico dominante pela imprensa gramsciana. E o Bolsonaro conseguiu fazer isso, pelo menos durante um tempo. Por quê? Porque o Bolsonaro não é nenhum intelectual, o Bolsonaro não é nenhum bom estrategista, apesar de ser formado numa academia militar. Eu acho que ele não aprendeu muita coisa lá, realmente ele tem esse erro. Ele não foi um bom estrategista. Só que tem uma coisa. Durante boa parte da sua carreira política, o Bolsonaro falou verdades que ninguém tinha coragem de falar, mas todo mundo queria ouvir. Mas só você não estuprar, não praticar latrocínio, que você não vai lá presídio de Pedrinhas, porra, tá ok? Entregue as suas armas, os vagabundos agradecem. E eu só nego todos os impostos que eu puder sonegar aí, disse o Bolsonaro. E esse Fernando Henrique aí, nem vou repetir o que o Bolsonaro falou, senão cai meu vídeo, mas parabéns pro Bolsonaro quando ele falou isso também. Era o que todo mundo queria ouvir. E homem é homem, e mulher é mulher, e homem gosta de mulher, e mulher gosta de homem. Ué, falou alguma mentira? Não precisa ser intelectual para falar verdades tão óbvias. E aí, ele ameaça o poder das oligarquias que se baseia nas mentiras e no relativismo moral. Aí você pega o Robert Mitchell, autor da Sociologia dos Partidos Políticos, autor da Lei das Oligarquias, que ele trata nesse livro, e ele fala o seguinte: a organização política tradicional, não tradicional no sentido filosófico, né, mas a mainstream, ela faz com que os eleitos dominem os eleitores, os mandatários dominem, né, os governados. Então, cria-se ali um jogo de incentivos para manter as oligarquias independentemente da vontade popular, o que significa que a vontade popular numa democracia, ela é usada para construir os próprios mecanismos de opressão do povo, para que a sua verdadeira vontade legítima nunca mais possa ser exercida e o sistema nunca mais possa ser corrigido. Basicamente, isso é a lei de ferro das oligarquias. E aí, escreve o Robert Mitchell
A evolução histórica zomba de todas as medidas profiláticas que foram adotadas para prevenir a oligarquia. Ou o próprio Olavo de Carvalho fala isso muito bem. A hora que as instituições adoecem e destroem os próprios mecanismos de autocorreção, a solução tem que vir de fora das instituições. Só que aí você é chamado de tudo quanto é nome e é preso, se você tenta corrigir a situação. Então, você vai cair naquela questão de que o Olavo de Carvalho falava muito bem. Não existe direita no Brasil. Existe bolsonarismo. É preciso construir uma direita para além do bolsonarismo? Concordo que sim. É a hora de fazer isso agora? De forma a jogar no lixo o bolsonarismo? Não. Não. Absolutamente não. Então imagina o seguinte. Você tem ali várias fortificações improvisadas. E o inimigo está avançando para cima de você. Aí você fala, pessoal, vamos construir um poderoso castelo para conter o avanço inimigo no lugar dessas fortificações improvisadas? Olha, nós até podemos construir esse castelo, mas você não vai fazer isso agora, destruindo as fortificações improvisadas, paliçadas, fossas que nós construímos aqui, porque nós estamos sob ataque, porra! Então eu concordo que nós temos que construir uma direita de verdade, nós temos que restaurar as raízes verdadeiras do Brasil católico, municipalista, feudal. Ok. Você vai fazer isso amanhã? Não vai. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma fortificação improvisada para impedir o ataque da petralhada e dos seus amiguinhos cupinchas prostituídos do Centrão. Como é que é o nome dessa fortificação improvisada? Se chama bolsonarismo. Fora dela, você não tem a proteção no curto prazo. Não adianta tapar o sol com a peneira. A hora que você tinha uma ditadura sanitária, mesmo que o Bolsonaro tenha cometido o erro de nomear o Sérgio Moro, mesmo que ele tenha cometido o erro de assinar as leis do Sérgio Moro autorizando a ditadura sanitária, depois de cometer esse erro, o Bolsonaro foi uma das poucas figuras que defendeu a liberdade contra a ditadura sanitária. E digo pra vocês, foi lá que eu fiquei bolsonarista. Porque antes eu era um libertário com aquela doença infantil do libertarianismo, que se chama purismo. Ah, não apoio político nenhum, não quero saber do Bolsonaro, o Bolsonaro também é político, o Bolsonaro também é um estatista que viola o PNA e blá blá blá. A hora que começou aquela ditadura sanitária, que era coisa de filme de terror, de livro de distopia, e eu falei, bom, e agora? Acabou a liberdade no mundo, acabou no mundo mesmo. E você tinha pelo menos o Bolsonaro no chiqueirinho, sem o pano na cara, falando verdades, e todo mundo criticando o Bolsonaro por falar verdade, dizendo, nossa, que coisas horríveis que ele tá falando que ele não é coveiro. Mas ele é coveiro ou não é coveiro? Não, ele não é coveiro, ele falou a verdade. Ah, tá morrendo gente, o Bolsonaro falou, e daí que tá morrendo gente? O que você quer que eu faça? Porra, um cara honesto, que sabe que um presidente não é Deus, que um presidente não muda o fato de que pessoas morrem, foi lá que eu virei bolsonarista, quando eu tava todo mundo dizendo que o Bolsonaro falava absurdos. Foi lá que eu falei, esse homem é honesto e sincero. Concordo com tudo? Não. Mas ele é honesto e sincero. Foi lá que eu comecei a apoiar ele ativamente. Por quê? Porque nós tínhamos um inimigo em comum. A ditadura sanitária e o atropelo das leis por parte do judiciário. Os inquéritos ilegais do Alexandre de Moraes. Pessoal, não adianta ficar com medo do Xandão. Teve a manifestação lá na Paulista, tinha pouca gente. Muito mais do que petista, mas ainda era pouca gente. Tinha que ter milhões de pessoas ali. Aí o pessoal ficou com medo, porque o Xandão ameaçou tirar até a liberdade da vigília de fazer oração. Quer dizer, você não pode nem mais rezar nesse país. Esse é o nível de satanismo dessa ditadura. Aí o pessoal fala, não, mas se o Xandão ameaçou até o pessoal que estava fazendo oração, imagina o que ele vai fazer com manifestante na Paulista. Eu me manifestei na Paulista e tô aqui, não tô? Mas assim, pode ser que no futuro todo mundo vai preso? Pode. Mas não adianta você ter medo. O Xandão não vai parar. O Xandão não vai ter peninha de você. O Xandão não vai falar, olha que cidadão comportado. Ele está se comportando, eu vou respeitar. Não. Fraqueza atrai agressividade. Ele vai
piorar a ditadura até onde for permitido. Então não adianta ter medo. O medo que nós devemos ter é o medo de não fazer nada. É o medo da omissão. Aqui nós estamos para combater o bom combate, ponto final. Por que eu continuo apoiando o bolsonarismo? Porque eu continuo dizendo aquilo que eu disse há um tempo atrás e até viralizou. Vai descer Santa Joana d'Arc do céu para assumir a presidência? Até gostaria, mas não vai. E São Luís IX? Também não vai. Santa Isabel de Portugal? Não. Santa Jadwiga da Polônia? Também não. Santo Estevão? Sabe quem é que pode dar um jeito aqui no curto prazo? Bolsonaro. Eu falo pra vocês, mesmo que não seja Jair, nunca abdiquem de Bolsonaro. Que seja a Michele, que seja o Eduardo. Ai, Cagas, mas a Michele fala um negócio que eu não concordo. Nós estamos aqui fazendo o quê? Avaliando uma tese de doutorado em filosofia política? Ou nós estamos abrindo um processo de canonização para Michele e para o Eduardo? Não. Nós só estamos tentando evitar um inferno na Terra. Nós só estamos tentando tirar esta maldita petralhada. Só isso. Ninguém aqui está comparando as teses de Eduardo Bolsonaro com Rothbard. Ninguém aqui está comparando as teorias políticas de Michele Bolsonaro com as teorias de Voegelin. Nós só estamos tentando tirar a petralhada. Dá para entender isso? Agora, se vocês querem pegar bons autores, Santo Tomás de Aquino, ele vai escrever sobre as 3 subvirtudes da prudência política. São as virtudes menores que fazem parte da grande virtude da prudência política. A eubulia, a sínesis e a gnomé. Eubulia, a arte de deliberar bem. Sínesis, a capacidade de julgar corretamente em situações comuns, sistêmicas. Gnomé, a capacidade de se orientar moralmente, corretamente, em situações excepcionais, que são aquelas onde os costumes e a lei escrita não bastam. Para você exercer a eubulia, você precisa saber procurar os bons conselhos, para você poder fazer as boas escolhas. As boas escolhas são muito claras na nossa frente. Como é que nós vamos fazer para deliberar bem? Ué, é simples. Nós temos que escolher ou o bolsonarismo ou o não bolsonarismo. O que existe fora do bolsonarismo? Surfistas, oportunistas, pessoas que se dizem de direita, mas não são. Vai se aconselhar. O MBL, por exemplo, fala, nós somos a verdadeira direita, a direita bolsonarista não. Vamos ver se isso é verdade. O MBL defende censura. O MBL defende leis para prender a pessoa por 16 anos por causa de discursos extremistas. O que são discursos extremistas? O que o governo quiser que seja. Você daria o poder pro Xandão de prender alguém por 16 anos por discursos extremistas? Você daria esse poder ao Xandão? Eu não daria, mas o Kim Kataguiri daria. E ele se diz de direita. Você acha justo, em plena campanha eleitoral, onde só tinha 2 candidatos, Lula e Bolsonaro, você acha justo aquele pessoalzinho do MBL com uma camiseta nem Lula nem Bolsonaro? O que eles estavam fazendo ali? Estavam tirando o voto de petista? Não, o petista vai votar no Lula. Eles estavam convencendo a direitinha limpinha, a direitinha inteligentinha a anular o voto. O Lula não perdeu nenhum voto com essa merda que o MBL fez. O Bolsonaro perdeu vários votos com essa merda que o MBL fez. Eu te garanto que nenhum Petralha deixou de votar no Mensaleiro. Então, eu, por exemplo, eu não concordo com o Bolsonaro em um monte de coisa. Eu não concordo em nomear Damares, eu não concordo com aquele monte de lei feminista da Damares. Eu não concordo com o Paulo Guedes, que foi inflacionista. Eu não concordo com o auxílio de R$600. Eu não concordo em liberar armas só por decreto. Eu queria que tivesse uma lei liberando muito mais armas.
Achei bom que o Bolsonaro fez o decreto pro arma, mas não tinha que se limitar a decreto. Eu não concordo, muito bem lembrado, Xavier, com leis antinatalistas. Eu sou a favor de todo mundo ter um monte de filho, inclusive os pobres. Então, muito bem. Agora, quando eu fazia críticas ao Bolsonaro, eu falava, pessoal, essas críticas são críticas intelectuais. Ou como o Olavo de Carvalho fazia muito bem, ele fazia críticas estratégicas. Não era críticas no sentido de pedir a saída do bolsonarismo, porque isso era canalice, isso era mau-caratismo, isso era MBLismo. Isso nós não fizemos. Tem hora para tudo. Na hora que nós temos que tirar o PT, não é hora de ficar com frescuragem anti-bolsonarista. A arte de bem deliberar, a eubulia, significa que nós vamos ter a capacidade de discernir as nossas prioridades. Não era prioritário fazer ataques às ideias do Bolsonaro. Prioritário era ressaltar a urgência de se tirar a petralhada e suas linhas auxiliares. Isentistas, MBListas, MDBistas, PSDistas, enfim, toda a corja que não era bolsonarista. A capacidade de governar com bom senso, que é a sínesis, de julgar corretamente as situações comuns, significa que nós temos que entender qual é o ritmo social, nós temos que entender que é preciso fazer as mudanças sem causar revoluções, é preciso buscar o bem comum imediatamente e não ficar com ideias utopistas de longo prazo, enquanto se deixa a esquerda destruir as possibilidades no curto prazo. Eu vejo que existe muita gente na direita, principalmente no meio libertário, tá? Que eles se comportam como o Pigmaleão. O Pigmaleão, na mitologia, né, ele se apaixonou por Galateia. Quem que era Galateia? Era uma escultura. Era uma belíssima escultura. Era uma escultura maravilhosa. De uma moça grega, assim, né? Só que qual que era o problema do Pigmaleão? O problema é que ele se apaixona por uma coisa idealizada, né? Uma ninfa. Ele não estava se apaixonando por uma coisa tangível, real, né? Então ele fez lá a estátua de uma ninfa e se apaixonou por uma estátua. Funciona. Como diria o Levi Fidelix, estátua faz filho? Estátua vai te amar? Estátua vai cozinhar para você? Estátua vai conseguir contrair um matrimônio válido com você? Não vai. Ah, mas a estátua é perfeita, é linda, eu não consigo encontrar nenhuma mulher que tenha a pele tão lisinha e as formas tão formosas e os quadris tão proporcionais quanto essa escultura. Tá bom. Só que é uma escultura ainda. Então o libertário é Pigmaleão, pô. Pô, mas o Bolsonaro não é o Rothbard. Ah, mas o que eu defendo não é o bolsonarismo. O que eu defendo é um paleoliber onto anarco... Tá bom, amigo, você tá apaixonado por uma escultura. Eu também sou libertário anarcocapitalista, só que, meu, o que dá pra fazer agora pra evitar o mal maior? Essa é a pergunta. Eu posso até ter o modelo idealizado na minha cabeça, mas você não vai conseguir esculpir a sociedade nesse modelo do dia pra noite. E nem eu pretendo esculpir a sociedade porque eu não sou um engenheiro social totalitário. Eu pretendo só fazer o que é certo. Então, quando você tem, aí entra a questão da gnomé, quando você tem uma situação emergencial, que é um estado de exceção, uma ditadura judiciária que está prendendo pessoas inocentes, mais do que nunca você tem que discernir suas prioridades. Qual bem defender primeiro? Quando não é possível defender todos os bens em igual medida num momento concreto. Isso é São Tomás de Aquino. Então, vamos lá, o Bolsonaro tem graves erros. Em geopolítica, por exemplo. Erros, inclusive, com consequências escatológicas terríveis. Só que o problema é, se nós permitirmos que a esquerda destrua
o bem do povo no curto prazo, nós estamos pecando pela omissão, nós estamos compactuando com ideologias malignas, nós estamos fazendo com que a sociedade fique cada vez mais desesperada e ansiosa, e aí a probabilidade dela se corrigir, dela propagar boas ideias e de evitar até o mal escatológico que existe na direita neocon, nunca vão se concretizar. Quanto pior, pior. Essa é a verdade. Então não, nós não podemos deixar o Lula destruir o país, mesmo que o Bolsonaro defenda ideias terríveis no campo geopolítico. Para bom entendedor, meia palavra basta. Esse é o ponto. Fora do bolsonarismo não existe nenhuma viabilidade política para a direita. E mais uma vez eu repito o título desse vídeo. O anti-bolsonarismo, aliás, né? O anti-bolsonarismo é o refúgio de todo tipo de canalha, de oportunista, de psicofanta, de puxa-saco, de covarde, de bandido, de falsário. Você vê, por exemplo, lá a gangue dos carequinhas. Não tô falando de você não, viu, Xandão? Não manda me prender, não. Tô falando dos carequinhas que se dizem de direita. Logo que o Bolsonaro foi achacado, perseguido, humilhado, ameaçado, apareceu uma certa gangue de carequinhas para chamar o Bolsonaro de traidor. Aí a gangue dos carequinhas ficou lá fazendo livezinha, dizendo que o Bolsonaro era traidor da direita. Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Só pra não tomar um processo, eu não tô falando gangue no sentido literal, tá? Eu tô falando de uma turminha de pessoas horrendas. Existe, por exemplo, um sujeitinho cuja cara me irrita e que nunca me enganou, porque eu sempre sabia a farsa que ele era. E eu sempre sabia da sua ligação com o Banco Mundial, por exemplo. Weintraub. Weintraub não perdeu a oportunidade de chamar o Bolsonaro de traidor, de apunhalar ele pelas costas, porque é um sujeito que só está preocupado com o próprio rabo. Não está preocupado com o dever cívico de manter a direita acesa e coesa no Brasil. Então o Weintraub e seus amiguinhos carequinhas ficaram lá chamando o Bolsonaro de traidor. MBL todo, não preciso nem falar nada. Todo mundo do MBL com aquela camisetinha ridícula. Nem Lula, nem Bolsonaro. Tá bom, me fala aí o número da Joana Dark que eu voto nela. No segundo turno, Bolsonaro e Joana Dark, eu voto Joana Dark, cara. Me fala aí qual é o número da Joana Dark, qual é o partido. Então é ridículo. É a total perda do senso da realidade. Você tem, por exemplo, a turminha que ficou contra o Bolsonaro por ocasião da ditadura sanitária. Ai, porque o Bolsonaro... Amiguinho, você prefere ser trancafiado dentro de casa, ter os seus negócios falidos? Ser cobaia? Você prefere uma ditadura biopolítica que viole o seu próprio corpo do que frases mal colocadas do Bolsonaro, é isso? Tô falando, o anti-bolsonarismo mistura tudo. Traidores, covardes, bundas moles, gente que se ofende com palavrinha. Todo o lixo que você imaginar tá no anti-bolsonarismo. Eu não sou um Marcelo Frazão, tá? O Marcelo Frazão exagera. O Marcelo Frazão, ele defende o dogma da infalibilidade do Bolsonaro. Não é isso que eu tô falando aqui. O que eu estou falando é que, apesar das grandes falhas do Bolsonaro, ele foi frouxo, ele escolheu gente errada, ele defendeu ideias ruins como o auxílio emergencial que quebrou o país e depois gerou inflação, que contribuiu para não votarem nele. São erros que o Bolsonaro cometeu. Agora, nada muda o fato de que o PT é uma corja de demônios que estão esfacelando a economia do país num nível 1000 vezes pior que o Paulo Guedes, que estão defendendo a degradação dos costumes num nível 1000 vezes pior que o da Damares. Nada muda o fato de que o PT defende bandido, defende o crime organizado, desarma o cidadão, solta vagabundo, viola os direitos humanos, apoia ditadores, coloca o Brasil na mira das sanções econômicas internacionais. Então é esse o meu ponto. O meu ponto é: o Bolsonaro é a figura que permite que a direita encontre
uma razão de congregação e de movimentação. O meu ponto é que o bolsonarismo torna, até mesmo para a direita de conveniência, o bolsonarismo torna conveniente algum grau de dever cívico e cria mecanismos de autovigilância e autocorreção dos próprios movimentos de direita para evitar esse tipo de oportunismo. Demora para fazer isso realmente. A direita brasileira ainda sofre com a carência de líderes e de figuras honestas e probas, então ela se deixa levar por qualquer discursinho, muitas vezes. Tem um monte de bandido, vagabundo, oportunista, surfista, que chega na véspera da eleição: olha como eu sou cristão, olha como eu sou armamentista, olha como eu sou anti-aborto, olha como eu sou antifeminista, olha como eu sou a favor de reduzir imposto. Chega lá, faz tudo ao contrário. É só você ver aqui na Câmara de Vereadores de São Paulo, onde eu trabalho, esse lixo, essa porcaria desse Ricardo Nunes, que agora tá lá dizendo que a prisão do Bolsonaro foi ok, surfistinha da pior espécie. Ele foi lá aumentar o IPTU. São Paulo já é afogado em IPTU, ele foi lá aumentar. Aí o que aconteceu? A bancada do PL inteira votou a favor de aumentar o IPTU, com exceção do Pavanato. Ué, cadê a direita anti-imposto? Era só conveniência política. Votaram com a situação, votaram com o prefeitinho porque ele não é petista. Então, para você ver, realmente nós temos aí nós não temos direita no Brasil. Não temos mesmo. O Lula é uma figura execranda, é um destruidor da inocência. Agora, quando o Lula faz a única coisa certa que esse desgraçado fez na vida dele inteira, que foi permitir a realização da prova de direção sem ter que frequentar as aulas práticas na autoescola, todo mundo caiu de pau nele. Eu falei, pô, foi a única coisa certa que o Lula fez na sua maldita e amaldiçoada existência. Então é uma direita que quer ser regulada, é uma direita que não quer liberdade, é uma direita que não consegue impor disciplina a si mesma, sem o Estado vir de fora e impor. Isso é um problema grave no Brasil, isso é um problema sociológico no Brasil. Você vê que quando existe degradação cultural, como por exemplo na cultura de bandido, de crime, na narcocultura nas favelas, rapidamente você tem o quê? A busca por uma disciplina externa. E essa disciplina externa muitas vezes vai para o outro vício, que é o puritanismo. Por isso que existe um risco muito grande de islamização no Brasil, que é o que aconteceu na Europa. Você teve maio de 68 na Europa, uma cultura degenerada, o movimento de liberação sexual, perdeu-se a disciplina católica, e aí o que aconteceu? Veio essa invasão islâmica e tem muito jovem europeu, de etnia europeia, querendo se converter para o Islã porque acha lá uma fonte de disciplina. Só que aquilo não é uma disciplina. Aquilo é um puritanismo altamente restritivo. Mas é o que eles acharam como substituição da própria degradação. O Brasil muitas vezes corre esse risco. Quando nós perdemos a disciplina, nós acabamos procurando qualquer um que queira regular nossa vida. Por isso que a direita no Brasil é extremamente estatizante. Isso é um problema que você vai encontrar em qualquer lugar. Só que tem um problema, só que tem um porém. Se você está sob uma ditadura comunista, você não tem liberdade para expressar opiniões contrárias. Se você está sob uma direita, por mais estatizante que ela seja, você tem liberdade para defender a desestatização. Mas daqui a pouco, graças ao Xandão e a sua linha auxiliar MBL Kim Kataguiri, daqui a pouco defender o livre mercado, o libertarianismo vai ser considerado uma ideia terrorista, extremista, e você vai tomar 16 anos de prisão por falar que tudo deveria ser privatizado. Entendem a diferença? Por isso que eu, mesmo sendo anarcocapitalista, apoio o mito no tocante a essa questão aí. Ok? Então é isso, pessoal. 45 minutos de vídeo. O que nós podemos esperar para 2026? 2026
nós temos que continuar fazendo o quê? Movimentos bolsonaristas. Quando eu falo em bolsonarismo, eu não estou falando aqui em absolutismo do bolsonarismo. Porque nós temos que entender que a família Bolsonaro está achacada, está pressionada, e eles vão acabar apoiando algumas pessoas, como eles apoiaram Nunes, que podem não ser a melhor opção. Então, sim, você tem o direito e o dever de procurar alguém que seja ainda mais à direita que o próprio mainstream bolsonarista. Agora, se tiver alguém dizendo eu sou a alternativa ao bolsonarismo, pode jogar no lixo. No lixo. Se o cara quiser substituir o bolsonarismo é porque ele não tem um menor comprometimento com o bem comum do brasileiro. Porque, no curto prazo, por correta deliberação, por correta capacidade de julgar em situações de crise, gnomé, nós sabemos, não existe como congregar uma massa crítica de direita fora do bolsonarismo, ponto. Você pode e deve votar em pessoas que sejam muito mais à direita que o Bolsonaro. Desde que elas não sejam canalhas que queiram substituir o bolsonarismo, que tenham essa pretensão ridícula. Né? Então, vamos ter um movimento bem radical de direita, de extrema direita, de libertarianismo dentro do bolsonarismo. Agora, se você vir alguém falando eu sou a direita, não o Bolsonaro, manda a merda. Manda merda. O bolsonarismo é a única estrutura sociológica capaz de viabilizar qualquer projeto de direita, seja de centro-direita, seja de direita bolsonarista, seja de extrema-direita. Né? E essa massa crítica em torno do bolsonarismo é a única chance de tirar essa esquerdalha pútrida, nojenta, petralha comunista do inferno. Bando de aborteiros. Comunistas de merda. Então, é aquilo que eu falo. Muita gente vai vir com aquele papinho. Não, nós precisamos de um nome que não tenha rejeição. O Bolsonaro tem muita rejeição. Ui. Vamos votar numa direita mais limpinha, porque aí a direita vota nela. O centrão também vota. Às vezes até alguém de centro-esquerda vota e nós tiramos o PT. Como diria o Capitão Nascimento, o senhor tá de brincadeira? O senhor é um fanfarrão, o senhor é um brincalhão, mano. O senhor tem 10 segundos para colocar essa farândola em forma na área do cerimonial. E entender de uma vez por todas que a direita limpinha, a direita anutelada, ela não tem a menor condição de enfrentar esse sistema. E eu digo pra vocês, eu votaria na direita anutelada limpinha. Porque eu odeio o PT e eu quero tirar o PT. Qual você tá dizendo que você vai votar no MBL? Não, o MBL é a esquerda pura. O MBL é o pior tipo de esquerda que existe. Eu falei que eu votaria numa direita anuteladinha. E não no Judas Iscariotes, que é o MBL. Tá? Então anota isso aí. Agora, se você falar alguém da direita limpinha, inteligentinha, razoávelzinha, pra tirar o Lula, pode ser. Pode até ser. Só que não vai rolar. Vai acontecer exatamente o que aconteceu no Chile. Quando concorreu no Chile a direita Nutella, que era o Pinheira, ele perdeu pro Boric, que era um maconheiro comunista de DCE. Por que aconteceu isso? Porque ninguém levantou a bunda para votar. O Pinheira não dava vontade de votar. Agora, quando você teve essas eleições no Chile, que você tinha um libertário, que era o Kaiser, e um tradicionalista raiz, que é o Cast, contra uma comunista, todo mundo foi lá votar. Quase que deu um segundo turno épico entre Kaiser e Cast. Segundo turno vai ser entre o Cast e a comuna de merda. E o Kaiser já tá apoiando o Cast. E nós vamos ter uma poderosa coalizão de direita no Chile para tirar, né, para pinochetizar eleitoralmente essa caterva de esquerda.
O povo quer a real. O povo quer ter motivação para votar. Mas e o problema da rejeição? Pessoal, o povo tem rejeição à panela vazia, isso sim. Até o nordestino, que o pessoal fala que não sabe votar, mas o nordestino também não aguenta mais ter a panela vazia e não aguenta discursinho woke de COP30. Mesmo ele que está sofrendo com a dependência econômica criada por esse governo petista que gera miséria no Nordeste, que cancelou a transposição do Rio São Francisco que o mito estava fazendo, até ele, que recebe o suborno eleitoral do Bolsa Gás, do Bolsa isso, do Bolsa aquilo, se você colocar uma direita raiz na propaganda eleitoral que fale assim, olha, isso aqui é o Lula, tá? O que fala o Lula? O traficante é vítima do usuário. Você tem que colocar isso em loop, tá? O traficante é vítima do usuário. O traficante é vítima do usuário. O traficante é vítima do usuário. Não precisa contratar marqueteiro caro, é só colocar esta merda o tempo inteiro. Eu tenho certeza que o nordestino analfabeto que recebe Bolsa Gás não vai votar num filho da puta que fala que o traficante é vítima, porra! É só você saber fazer as coisas. Chega, o povo quer a real. Se vier direitinha na tela, não, veja bem, o Lula ele deu o Bolsa Gás, mas nós vamos fazer um Bolsa Gás que tenha mais viabilidade econômica no longo prazo. Afinal, quando nós pegamos a dívida pública soberana e calculamos a razão de quanto a dívida cresceu em proporção ao aumento do PIB, nós vimos que no terceiro trimestre a meta de inflação... Vai tomar no cu, cara, na boa. Você não vai convencer ninguém a sair da cadeira pra votar falando essa merda. Agora, se você fala, o Lula é ladrão, defende traficante, estourou o dinheiro dos aposentados, roubou aposentado. Só uma direita raiz vai falar nesses termos e só assim você vai conseguir fazer o povão votar contra o ladrão. Ah, mas aí tem o pessoal limpinho que se ofende com as frases homofóbicas do Bolsonaro. Amiguinho, isso é meia dúzia na Vila Madalena. Eu tô falando do povarão. Eu tô falando de corintiano, flamenguista e torcedor do Bahia. Tá? Eu não tô falando de gente que vai em vernissagem de arte moderna na Vila Madalena, não. Tá? Não, eu não acredito em democracia. Eu sou um dos principais pensadores antidemocratas do país. Só que não adianta, é o que eu falei pra você, você não vai ter monarquia amanhã. O que você vai ter é a capacidade de votar numa pessoa que te dê liberdade de expressar ideias monarquistas. Então, você tá num campo de batalha, ele é justo? Não. Mas você vai usar as armas que tem. O campo de batalha democrático é justo? Não é essa a discussão. A arma que tem é essa. Você vai fazer uma mobilização, vai votar, vai exigir transparência das urnas. Desta vez nós vamos ter o Departamento de Estado americano a nosso favor, não contra. E vai vendo o que dá, cara. Não adianta você querer se omitir para facilitar o trabalho do seu inimigo. Então acho que eu fiz meu ponto aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer aí pelo Superchat, pode mandar. Então eu vou ler um pouco aí as perguntas do Superchat, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu só abrir aqui, financiamento por fãs, né? Podem mandar suas perguntas pelo Superchat. Não vou ler as perguntas hoje, sendo bem sincero, mas vocês podem mandar pix também para paulocogos@gmail.com. Se inscrevam como membros do canal, porque já saiu a aula 77 do nosso curso de História da Filosofia, onde eu falo de exegese bíblica no período patrístico. E aberto ao público está a aula, a primeira aula do nosso curso de Lógica Socrática, mas as próximas aulas de Lógica Socrática vão ser só para os membros do canal. Tá ok? Vamos rezar também, pessoal. Outra coisa que eu peço para vocês, rezem pelo Bolsonaro. Rezem pela família do mito, rezem pelo Eduardo, pela Laurinha, coitada, que tá passando por tantas aí. Enfim, pela família Bolsonaro inteira.
Rezem pelos nossos heróis que souberam honrar a farda. Rezem pelo almirante Garnier, né? Pelo general Braga Neto, pessoal que foi preso aí injustamente. Então vamos lá. O Adrian mandou aqui. 5 bonoros. Gostaria de me tornar vereador da minha cidade. Pode me indicar livro de urbanismo libertário para orientar o meu mandato? Eu posso sim, só que é o seguinte, né? A eleição de vereador vai ser em 2028. Você poderia sair deputado estadual no próximo pleito. Então, leia um livro chamado Morte e Vida de Grandes Cidades, da Jane Jacobs. Leia essa. Lá você vai ter outras recomendações, mas esse eu diria que é seria o catecismo básico do urbanismo libertário. Web André Guedes, 5 bonoros. Cogos, o Xandão está tão sádico que agora ele quer que o Bolsonaro perca a patente de capitão, seja expulso do exército, perca a aposentadoria. Pois é. Isso aí não é devido ao processo da lei. Isso é puro sadismo. O Xandão, ele ultrapassa o nível da perseguição política e vai para o que você falou. Maldade pura. Matheus José mandou aqui. Boa noite, Cogos. Admiro muito seu conhecimento sobre catolicismo. Gostaria de saber, na sua visão, como seria um governo cristão católico. Ele seria um governo onde o poder temporal protegeria a igreja. Exerceria as 3 funções do poder temporal, que é proteger a igreja, destruir as ameaças contra a ordem social e representar informalmente aquela unidade cultural do povo. Então, o modelo seria, por exemplo, São Luís IX, seria, por exemplo, o imperador austríaco Franz Joseph I, que usou seu poder para impedir que a Santa Sé fosse usurpada por um maçom satanista, que era o falso bispo Rampolla, né? Bem-vindo ao time de escudeiros, André Kju. Guilherme Novelli mandou aqui, o que acha de Bobbio e Kelsen? Subverteram o direito? Não tem a menor sombra de dúvida disso. Eu sempre falo que o Hans Kelsen, ele é o MC Orelha do direito. Porque o MC Orelha, o que ele fala? Ele fala, nós não é fora da lei porque a lei é nós que faz, não é isso? Isso, basicamente, é positivismo. Isso, basicamente, é o Hans Kelsen. Então, toda essa ideia de um direito que não repousa na natureza das coisas, ela é uma subversão do direito. Mas ele vem de uma subversão da filosofia. A ideia de uma dialética que não repousa no pensamento sobre o ser é um erro filosófico gravíssimo. Então a ideia kantiana, começa lá em Descartes, começa nos nominalistas, né? Mas a ideia do Descartes de que a certeza epistemológica começa no eu e não no ser, que é o cogito, é ridícula. E o positivismo não é outra coisa senão isso refletido na teoria do direito, né? E o Norberto Bobbio é a mesma coisa. Ele vai reduzir o direito às normas, não à coisa sobre as quais a norma versa. Então o direito para ele é só sobre se as normas são coerentes, não se existe uma justiça transcendente, né? O Marcos Aror Cordeiro Cogos, o Leviatã está cada vez mais forte e perverso. O que podemos fazer? Abraço aqui de Santa Filomena, Piauí. Plantio a todo vapor. Força Piauí, força Santa Filomena. Viva o agro. Então, o que podemos fazer? Vamos lá, você tem um monstro chamado Leviatã, certo? Como é que Deus derrota o Leviatã na Bíblia? Ele negocia com o Leviatã? Não, ele esmaga o Leviatã. O Leviatã, que é o Estado moderno, como é que ele vai ser esmagado? Vai ser por uma direita autorizada pelo sistema? Vai ser pelo pessoal limpinho que acha que o Bolsonaro falava palavrãozinho, porque eu não sou bolsonarista, eu sou de uma nova direita alternativa, porque eu sou limpinho, eu sou corretinho, eu sou comedidinho, ponderadinho, eu sou cautelosinho, eu sou respeitosozinho, eu sou conciliadorzinho. Vai pra puta que te pariu, seu filho da puta. Não tô falando com você, Marco Aurélio, tô falando com esse pessoal, né? Esse pessoal condescendentezinho. O único jeito é você ser da direita mais radical que você puder ser em nome de Jesus, cara. Jesus me faça mais radical de direita do que eu sou hoje, porque hoje, perto do Senhor, Jesus, eu sou um comunistinha de merda.
Me faça ainda mais extremista de direita como o Senhor, Jesus.